Reuteburg, bem-vinda ao nosso podcast. Muito prazer obrigada. te receber aqui. Prazer é meu. Vai me ajudar a falar desse assunto que é super amplo. A Gabriela, gente, ela é diretora regional de compliance para as Américas da Nokia. E que delícia vai ser o nosso papo. Tem muito. Olha, eu tô super curiosa com algumas coisas aqui, porque eu te confesso que eu fiquei meio confusa até quando eu li aqui. Poxa, o painel dela é a importância da compliance em empresas de tecnologia. E a gente sabe que a Nokia hoje é muito mais do que isso, né? Sim. Sim. Você até começar se situando assim, para quem está assistindo a gente entender a complexidade desse assunto. Claro. Não, eu acho que é importante, Veridiana, a gente começar falando que a Nokia hoje, ela é uma empresa B2B. Né? Então, quando fala Nokia, imediatamente as pessoas pensam no telefone celular. Sim. Então, hoje, a gente não trabalha com o consumidor final. A gente faz toda a parte de infraestrutura de tecnologia e os nossos clientes são as operadoras, como a Claro, a TIM, a Telefônica, Telecom, Algar Telecom, exato, aqui em Minas também. Então, acho que é importante falar que a empresa hoje não é uma empresa de consumo, né? É uma empresa de tecnologia e telecomunicações. Maravilhoso a gente colocar isso, porque assim, quando eu li, eu imaginei isso também. Acho que todo mundo. Né? Nokia, telefone celular, porque a gente for olhar para a história, essa história de vocês. Inclusive, se você quiser começar por aí, né, de contar essa migração, de como é que o compliance foi se instituindo na empresa, visto que a Nokia é uma multinacional, ou seja, uma empresa global, isso deve limitar um pouco, ou limitar não, dificultar a ação concreta na prática, né, Gabi? Na verdade, assim, a Nokia é uma empresa finlandesa, né? Então já começa que a gente está falando de uma cultura de compliance já enraizada muito forte desde o seu nascimento, né? A gente está falando de um país onde a qualidade de vida é muito alta e se você pegar no índice de percepção global, a Finlândia está num dos top 10 ali de menor corrupção. Mas em 2016 a Nokia adquiriu a Alcatel-Lucent, né? Uma semana depois que eu entrei, foi anunciada a compra da Alcatel-Lucent e eu participei de todo o processo da integração. Então, compliance eu vou contar uma historinha, pode? Pode, claro. O compliance, na verdade, assim, hoje ele é o resultado do casamento, eu brinco, do casamento entre a Nokia, que tem essa cultura de integridade muito enraizada, e os processos que a Alcatel-Lucent trouxe, porque ela estava terminando de ser monitorada pelas autoridades dos Estados Unidos por um problema de compliance que ela teve. Então, ela que não tinha uma cultura talvez tão forte quanto a da Nokia, ela teve que aprender, se estruturou, aprendeu meio na dor, vamos dizer assim, né? E aí, quando houve a aquisição da Alcatel pela Nokia, foi esse casamento perfeito, porque uma cultura muito enraizada, processos já implementados. Então, a empresa dobrou de tamanho naquela ocasião, chegando a quase 100 mil, ou até um pouco mais de 100 mil funcionários. Hoje a gente tem por volta de 80 mil hoje, mas para você imaginar que loucura que foi, né, fazer toda essa integração das duas empresas com culturas, né, com formatos diferentes e hoje ter essa Nokia que a gente tem hoje, que eu acho que é bastante completa. E tudo integrado. Tudo integrado. Vou te fazer uma pergunta que pode parecer óbvia, mas eu acho que é importante para quem está assistindo a gente entender. Então, a relevância, né, a importância da compliance para as empresas de tecnologia e telecom, né? Dá para você dar um resumo, claro, assim, para que eles possam entender? Claro. Bom, eu acho que compliance é importante para qualquer empresa. Mas por que a gente fala da importância de telecom, né, e tecnologia? Eu diria que as empresas que são altamente reguladas são as empresas que precisam ter um compliance bastante forte e efetivo. Vide as empresas... os bancos, né? Por exemplo, os bancos. O berço do compliance está nas instituições financeiras. O compliance nasceu por causa justamente de um ambiente altamente regulado. E é o que acontece com a área de telecomunicações. Por ser um ambiente fortemente regulado, também precisa de um compliance muito forte. E é aí que eu entro. Aí está seu papel. É aí que está o meu papel. Eu estou na Nokia, vai fazer, se Deus quiser, em janeiro, 9 anos. Então eu participei muito de todo esse processo de integração, de implementação
criação de vários programas de compliance dentro da empresa. Basicamente, desde 2017 a gente tem um programa de embaixadores de compliance, a gente já celebra Integrity Week, Integrity Day desde então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que uma das coisas importantes para essa área, né, que eu acho que são as regulamentações, né, dessa área de tecnologia e telecom, mais relevante que a gente pode pensar e para o pessoal de casa entender são os dados, né, os dados sensíveis que a gente tem e a LGPD chega como um regulatório para isso. Eu queria que você contasse como é que isso é tratado lá na Nokia, visto que vocês têm histórico, né, com isso há muito mais tempo que a gente está engatinhando em LGPD no Brasil, né? É isso mesmo. Na verdade, assim, se a gente entender que a Nokia é uma empresa multinacional, né? Ela atua, faz diversas transações internacionais, né? Então, a questão da transferência de dados internacionais, quando a gente fala de Brasil, a gente pensa em LGPD, mas a LGPD, ela veio depois da GDPR, né? Que é a da União Europeia, que nasceu lá em 2016, no ano que eu entrei na Nokia, inclusive, né? Em 2016, nasceu a GDPR, que foi implementada em 2018, quando nasceu a nossa LGPD, que foi implementada em 2020. Então, a nossa está 2 anos atrás da GDPR e a gente já tem toda essa preocupação tanto no tratamento de dados internos quanto os dados externos de terceiros e a questão da transferência de dados internacionais. É muito importante que todo mundo esteja muito atento e entenda os do's and don'ts, vamos dizer assim, do que se pode fazer com os dados, né? Então, assim, o trabalho da área de compliance é muito forte dentro dessa área de privacidade, né? A gente tem uma área específica global que está totalmente capilarizada em todos os lugares onde a Nokia faz negócio para garantir o cumprimento da legislação em cada país onde a Nokia faz negócio. Mas é importante ser muito forte, porque isso traz segurança para as negociações. Claro. Você imagina um escândalo de vazamento de dados como os Panama Papers que a gente teve, que problema que é, né, para as empresas, né? O tratamento de dados tanto dos funcionários internamente, quanto dos terceiros que fazem negócios com a gente, quanto dos nossos clientes. Quer dizer, é muita gente envolvida, são muitas relações e tudo tem que estar muito claro para todo mundo. E o cliente tem que estar, os nossos stakeholders a gente chama, né? Ele tem que estar muito seguro de tudo que ele, de que as transações que ele vai fazer com a empresa vão ser transações eficazmente tratadas. A gente vai trazer isso, uma reflexão para a prática da nossa vida, né, Gabi? Você imagina, tudo que a gente faz, a gente usa a telecomunicação, né? A gente usa serviço de telecom para tudo. Você falou que veio, né, da época que a compliance é forte no setor financeiro, mas hoje a gente trata a nossa vida financeira ou as grandes corporações por meio de tráfego de dados. Exatamente. Ô Gabi, como é que você pode dar um conselho, assim, ou então mostrar uma tendência, contar uma tendência sobre como que as empresas de tecnologia estão se adequando a essas conformidades à medida que as inovações vão chegando? Assim, como que você acha que deve ser, vou usar a palavra passo a passo, mas às vezes você tem uma palavra melhor, mas para se adequando isso, porque as inovações vão acontecendo todos os dias, então isso é muito dinâmico. É muito dinâmico. A indústria da telecomunicações de tecnologia é uma indústria muito dinâmica, né? A gente tem que estar on top de absolutamente tudo que está acontecendo. A gente não pode ficar para trás em termos de acompanhar a evolução dessa legislação. Se você pensar no programa de compliance, trazendo isso para o programa de compliance, eu acho que eu resumiria em uma palavra, e a palavra é automação. Eu acho que a automação veio para ajudar demais nos processos, né? Abaixo a planilha de Excel e os controles manuais. Acho que essa é a palavra. Isso a gente pode espelhar até para as empresas pequenininhas que trabalham com tecnologia ou que atendem as grandes. Exatamente. Até porque, trazendo até para o programa de compliance, as grandes querem trabalhar com empresas que estão
estruturadas, que sabem o que é compliance. Tá falando a mesma língua, vamos dizer assim. Falar a mesma língua, que segue um código de conduta, que segue o código de conduta da empresa, que tem o seu próprio, que tem um programa de compliance estruturado, que conheça as regras e que acompanhe. Logicamente que se a gente tiver as coisas automatizadas, vai ser muito mais fácil o trabalho para todo mundo. Por exemplo, trazendo para a área de compliance, que eu tenho que vender meu peixe aqui, né? Afinal de contas. Área de compliance. Por que a gente fala em automação da área de compliance? Imagina que eu vou fazer o screening, por exemplo, de uma empresa, de um cliente, enfim, de um parceiro que venha trabalhar comigo. Se eu não tiver com isso automatizado. Por exemplo, você vem trabalhar comigo como sendo o meu fornecedor, né? Eu preciso saber quem é a sua empresa, eu preciso entender. Imagina que eu fechei o contrato com você e depois nunca mais eu vou ver o que está acontecendo. E no meio do nosso contrato explode aí um escândalo de corrupção e eu não estou sabendo. Eu fiquei sabendo isso aí já chegou, já estourou, já virou. Se eu não tenho isso automatizado... Virou caso de polícia. Já virou caso de polícia, já estamos na manchete. Se eu não tenho os processos automatizados, em real time, que as coisas... Porque é tudo muito rápido e dinâmico. E é muita gente, né? Falando de um público... É muita gente. Então, é o screening, é o monitoramento, é tudo. A gente precisa cruzar. E se o compliance consegue automatizar muito bem as coisas, ele consegue fazer um trabalho muito mais estratégico. Eu vou precisar de menos gente... e eu vou conseguir atender o meu negócio de uma maneira muito mais estratégica, com base nos dados que eu consigo de uma forma muito mais automatizada. Deixa eu ver se eu entendi, Gabi. Então, você está me dizendo que a gente vai lá, pega a norma de compliance nesse setor e aplica, né? Já coloca nessa automação todas as nossas diretrizes, vou usar essa palavra, para rodar e funcionar daquela forma. Não entrou e não rodou daquele jeito, já tem um sinal de alerta ali, a gente já pode agir. Exatamente. Como eu falei para você, quando a gente vai fazer um trabalho de screening de fornecedor, por exemplo, eu tenho que, vou falar uma palavra engraçada, né? A gente tem que puxar a capivara do fornecedor, né? Então a gente tem que puxar a capivara do fornecedor. Isso é o processo do screening. Isso é fazer o background checking do fornecedor. Entender, acontece, por exemplo... Com quem você está lidando, né? Com quem você está lidando. E a gente faz isso com o fornecedor, a gente faz isso com o cliente também. A gente tem um processo Know Your Customer. A gente tem que saber tudo também, automatizado. Tudo. Hoje a gente tem... existem países que estão embargados, por exemplo, que a Nokia eventualmente não faz negócios, né? Hoje a gente tem a situação da Rússia, né? Alguns países aqui na América Latina, como a Nicarágua, a Venezuela, tem alguns tipos de embargos, né? Se a gente fizer negócio por exemplo, com esses países embargados, a gente pode ser sancionado. A gente pode até eventualmente perder algum tipo de licença se a gente Isso não já seguir. É barrado no processo da automação. Então, por exemplo, imagina que agora você não é mais meu fornecedor, agora você é meu cliente. Lembra que eu contei que a gente é B2B, né? Então você é meu cliente, né? Você não é meu consumidor final. Quando eu vou vender para você, eu quero saber quem é o meu consumidor final. Porque eu preciso saber... Ou seja, para quem eu vendo. Se você vai desviar, por exemplo, para esses países que são sancionados. Então, olha que responsabilidade enorme. Você tem que fazer o background, na cadeia inteira. Fazer todo esse background check é muito importante. Porque imagina eu vendi para você e você foi lá e começou a entrar produtos da Nokia vendidos para o governo da Venezuela, por exemplo. A gente não pode. A gente, eventualmente, para a Rússia. Começou a entrar uma chuva de produtos da Nokia lá na Rússia. Se a gente está embargado, se a Rússia está embargada, a gente pode sofrer uma sanção. Existem inúmeras sanções, inclusive a perda da licença de exportação. Eventualmente, a Nokia pode perder. Seria uma catástrofe. Seria uma catástrofe. Gabi, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria ficar conversando aqui com você bastante tempo, né? É muito interessante e muita novidade para mim essa área de telecom e tecnologia. Queria que você fizesse um resumo sobre a importância do compliance para as empresas de tecnologia e telecom, para a gente fazer um resumo dessa conversa. Um resumo da importância do compliance. Bom, primeiro garante empregos, né? Não, eu tô brincando. A importância do compliance para as empresas. Falando para você, a questão as áreas altamente reguladas, né? A telecomunicações é uma área altamente regulada, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Anatel. Em outros países existem outros órgãos reguladores. Sim. Que a gente precisa ter certeza de que a gente está em conformidade com as regras daquele órgão regulador. Primeiro. Segundo,
quando os nossos colaboradores vão interagir com esses órgãos reguladores, eles estão interagindo com funcionários do governo. E se essa interação não for feita de uma maneira adequada, isso também pode fazer com que a empresa esteja nas manchetes do jornal violando legislação de corrupção, porque corrupção está totalmente ligada ao governo. Então, olha que responsabilidade da área de compliance fazer com que toda essa cadeia, né, com todos os nossos stakeholders internos, conheçam e saibam os do's and don'ts, onde eles podem e onde eles não podem caminhar. Visando a melhor transparência nos negócios, Exatamente. né? Gabi, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. E eu espero te encontrar em outras oportunidades para a gente falar desse assunto que é encantador. Obrigada. Prazer foi meu.